Bom dia, então, meninos. Espero que esteja tudo bem com vocês, tudo certo, né? Com os familiares de vocês, que as coisas estejam caminhando conforme que a gente está planejando, né? E hoje, de acordo com o cronograma que foi colocado aí no grupo de vocês, nós vamos conversar a respeito do predicado, né? O próprio título aí no livro de vocês já fala para nós que é uma retomada. Se é uma retomada, é um conteúdo que vocês já viram. Então, esse conteúdo é conteúdo específico do oitavo ano. Nós vamos fazer uma revisão, né, a respeito desse tema. Então, o predicado. O que é o predicado? O predicado ele faz parte do conjunto dos elementos que a gente chama de termos essenciais da oração. Geralmente ele vem, né, todas as vezes ele vem acompanhado do sujeito. Então, nós temos sujeito e predicado, faz parte do conjunto de termos essenciais da oração. E o predicado, ele possui uma classificação, que é bem simples, né, essa classificação. Então, nós temos o predicado nominal, o predicado verbal e o predicado verbo nominal. Aí, no livro de vocês, o título já trouxe predicado verbal, mas aqui nós vamos rever os três tipos, porque algumas atividades aí no livro vai pedir que vocês tenham conhecimento dos três tipos, certo? Nós vamos começar com o predicado nominal. Então, vamos ver só primeiro, só essas três frases aqui, que são frases bem simples. Então, Maria está feliz, João tornou-se obeso, a cidade permanece muda. Então, nessas três orações, nós conseguimos, olhando, observando aqui, já encontrar o sujeito e separar do predicado. Então, eu tenho na primeira oração que o sujeito é Maria, no segundo é João, e na terceira é cidade. Pronto. O restante é o meu predicado. E aí eu tenho que analisar se esse predicado ele é nominal, é predicado verbal ou é predicado verbo nominal. Para eu saber, para eu ter certeza que eu tenho um predicado nominal, eu tenho que ter um verbo, né, nessa oração, e esse verbo, ele tem que ser considerado verbo de ligação. Por isso é que do ladinho aí, nesse material que nós estamos trabalhando, eu coloquei uma lista de verbo de ligação. Não são todos, aqui são os mais conhecidos. Se eu não me engano, os verbos de ligação são 13, então aqui ainda está faltando. Né? E aqui também, na escrita, trouxe para vocês o ficar, ser, estar, permanecer, tornar-se. Então, o predicado nominal, ele é formado com o verbo que nós classificamos como verbo de ligação. Por quê? Porque ele indica um estado ou mudança de estado. Quando ele tiver com esse verbo, ele é classificado como predicado nominal. Então, essa é a regra básica que vocês têm que lembrar. Não pode esquecer isso de jeito nenhum. Outra coisa que a gente tem que pensar é que quando eu tenho predicado nominal, a palavra mais importante desse predicado é o verbo. Então, por exemplo, se a gente tiver uma questão lá perguntando qual é o núcleo desse predicado, o núcleo do predicado nominal é o verbo. Que verbo é esse? Um dos verbos de ligação. Por quê? Porque é por meio do verbo de ligação que eu vou classificar meu predicado, que ele passa a ser um predicado nominal. Além de ser um predicado nominal, ele vem junto com o quê? Com um predicativo. Por quê? Porque acrescenta uma característica ao sujeito. Então, eu tenho um predicativo do sujeito quando eu tenho um verbo de ligação. Se eu não tiver um verbo de ligação, eu não tenho um predicativo do sujeito. Por exemplo, Maria está feliz. Então, Maria é o sujeito, está é o verbo de ligação. Feliz é a característica que eu acrescentei para o sujeito Maria. Então, é essa característica que eu acrescentei para o sujeito Maria. E aqui a gente tem um predicado nominal porque foi formado com verbo de ligação. João tornou-se obeso, né? João tornou-se obeso. Então, eu tenho sujeito que é João, tenho tornou-se, que é verbo de ligação, e tenho obeso, que é predicativo do sujeito. Por quê? Deu uma característica ao sujeito. E o sujeito, entre o sujeito e entre a característica, eu tenho verbo de ligação. Nesse caso, eu tenho predicado nominal. Além do predicado nominal, eu tenho o predicativo do sujeito. A cidade permanece muda, né? A cidade permanece muda. Então, o sujeito é a cidade, permanece é o verbo de ligação, muda é a característica que foi dada ao sujeito cidade.
Então, aqui eu tenho também um predicado nominal e, consequentemente, um predicativo do sujeito que seria muda. Então, o que nós podemos concluir, né? Que nos 3 exemplos, o verbo está em negrito e o verbo que foi utilizado é um verbo de ligação, né? Ele não acrescenta mais nenhuma informação, ele faz a ligação entre o sujeito e entre o predicativo do sujeito. Aí embaixo vem falando, nos 3 exemplos, o verbo em negrito não acrescenta informação substancial ao sentido da frase. Prova disso é que poderiam ser retirados, dependendo do contexto. Então, quer dizer, quando eu tenho um predicado nominal, eu posso retirar o verbo dele e continuar a frase, vai depender do contexto. Maria, vírgula, feliz, vírgula, agradeceu a Deus pela graça alcançada. Então, eu peguei uma oração que tinha um verbo de ligação e retirei esse verbo de ligação. Aí, o que eu tenho, né? Verbos de ligação mais predicativo do sujeito que transforma em predicado nominal. Então, verbo de ligação mais predicativo do sujeito que transforma em predicado nominal. Essa é a forma que a gente trabalha, certo? Então, esse é o predicado nominal. Agora, nós vamos para o predicado verbal. O predicado verbal, então, ele é formado pelo quê? Por verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto ou verbo intransitivo. Conteúdo que nós já vimos no semestre passado e esse ano a gente fez a revisão. Então, quando é que eu tenho verbo transitivo direto? Eu tenho verbo transitivo direto quando ele pede um complemento e esse complemento não vem acompanhado de preposição. Quando eu tenho verbo transitivo indireto, quando esse verbo pede um complemento e nesse complemento eu preciso de uma preposição. E quando eu tenho verbo intransitivo, o verbo intransitivo é aquele que não precisa de complemento, ou seja, ele já é por si só completo. Então, esses verbos transitivos e intransitivos, a gente chama também de verbo significativo. Esses verbos é que formam o predicado verbal. E o verbo passa a ser a parte mais importante. O verbo transitivo, direto ou indireto, passa a ser a palavra com maior importância na frase. Se eu perguntar qual é o núcleo desse predicado, então é o verbo. Aí eu tenho Maria fechou a torneira, né? João fez exercícios. A cidade acolhe os desabrigados. Esse A aqui é maiúsculo. Bom, vou corrigir aqui. A cidade acolhe os desabrigados. Então, Maria fechou o quê? Maria fechou a torneira. João fez exercícios. João fez o quê? Exercícios. A cidade acolhe o quê? Os desabrigados. Então, todos eles nós temos verbos transitivos, verbos que precisam de complemento. Então, aqui, os verbos estão negritados. Além disso, como não podem ser retirados da frase sem que haja prejuízo, sentido são sem que haja prejuízo ao sentido. São também o núcleo do predicado, que é o que nós já falamos. Então, o predicado nominal é formado pelo quê? O predicado nominal é formado com verbos de ligação. O predicado verbal é formado por verbo transitivo direto, transitivo indireto ou intransitivo. Depois nós temos o verbo, predicado, verbo nominal. Então, nós temos o predicado, verbo nominal, que aí é a junção dos dois, né? O verbo, o verbal e o nominal. Ora, se você está acompanhando direitinho a explicação, já pode deduzir que o predicado, verbo nominal é aquele composto pelos dois núcleos. Então, ele vai ter dois núcleos, sendo que um é o verbo e o outro é o nome, que qualifica o sujeito ou não. Então, o objeto direto, chamado de predicativo do objeto. Aí nós temos essa estrutura se forma como? Com verbo significativo, que no caso aqui é deixou, julgou e espera, mais o predicativo do sujeito ou do objeto. Tanto faz. Os exemplos vão ajudar a compreender. Aí a gente tem Maria deixou a cidade feliz. Então, deixou é um verbo transitivo indireto, porque ele pede um complemento. A cidade é um objeto direto, porque está complementando o sentido do verbo.
né? E feliz é predicativo do sujeito, porque está complementando o sentido do sujeito, que é Maria, ok? Aí nós temos: João julgou a vítima culpada. Então, João é o sujeito. Julgou é o verbo transitivo indireto. João julgou. Julgou quem ou o quê? A vítima, objeto direto. Então, a vítima, objeto direto. E a vítima, ela é o quê? Culpada. Então, esse culpada é um complemento do objeto direto, ok? Então, ele é predicativo do objeto. Culpada é predicativo do objeto. A cidade espera ansiosa por um novo dia. Então, a cidade espera ansiosa por um novo dia. Então, aqui o que eu tenho? Um verbo intransitivo. A cidade é o sujeito, espera é um verbo intransitivo. Ansiosa é predicativo do sujeito. Então, a palavra ansiosa não tem nada a ver com o verbo espera. Ela está qualificando, dando característica para a cidade. Dessa forma que é formado o verbo nominal. Então, relembrando, nós temos 3 tipos de predicado: predicado nominal, predicado verbal e predicado verbo nominal. Predicado nominal eu uso com o verbo de ligação. Predicado verbal, verbo transitivo direto e indireto ou intransitivo. O predicado verbo nominal, eu preciso do verbo transitivo direto ou indireto ou intransitivo, e eu preciso também que tenha um objeto direto, um predicativo do sujeito ou predicativo do objeto. Então, esses são os pontos que eu preciso jamais esquecer para não ter problema nesse conteúdo. Agora vocês vão fazer as atividades nas páginas seguintes que estão aí no cronograma, tá bom? Até já já!